No vídeo de hoje eu vou te contar qual foi a mudança, a grande mudança que teve nos processos judiciais para o reconhecimento da cidadania italiana por descendência. Então vamos lá. Bom, eu sou a Bianca, da Itaú Cidadania Italiana, e eu vou te contar então qual foi essa grande mudança que a gente teve agora no final de junho, agora de 2022, para os processos de reconhecimento de cidadania italiana por via judicial. Esse processo judicial, lembrando que pode ser tanto paterna quanto materna, tá? Paterna é aquele processo contra a fila do consulado italiano no Brasil e o materna é aquele quando tem uma mulher na linha de descendência que o filho ou filha dela nasceu antes de 1948. Então, para ambos os processos teve essa grande mudança, tá? E eu já vou falar qual foi. Então, se você tem o direito à cidadania italiana por descendência, resolveu reconhecer a sua cidadania por via judicial, ou o seu caso é por via materna, que só pode ser por via judicial, então você vai juntar primeiramente toda a documentação, certidões de nascimento, casamento, óbito do italiano, até você, para comprovar a sua descendência, tá? E encaminhar para um advogado italiano que vai cuidar de todo o seu processo. Então a gente trabalha com um advogado italiano que tem uma super experiência nesse tipo de processo e ele que vai dar andamento aqui na Itália, você não precisa viajar, que ele vai cuidar de tudo para você. Então o que aconteceu? O Tribunal de Roma ele estava muito sobrecarregado de muitos processos, ainda mais com a pandemia que veio, né, para as pessoas darem entrada ainda mais pela via judicial, porque não podia viajar para a Itália e tudo mais. Então o tribunal ficou assim sobrecarregado de processos, eles tiveram que fazer lá uma força-tarefa para não atrasar muito, né, as datas das audiências, dos julgamentos e tudo mais. Então, para descentralizar esses processos do Tribunal de Roma, o Ministério do Interior aqui decidiu então fazer com que cada tribunal de cada província italiana julgue esse tipo de processo. E como que isso é aleatório, como que funciona? Não. A gente vai ver em qual cidade aquele italiano Dante Causa, que te transmite a cidadania italiana, nasceu e, de acordo com aonde ele nasceu, o processo vai ser divulgado por aquele tribunal competente. Essa alteração trouxe alguns pontos positivos e negativos, tá? Acho que o maior ponto aí negativo é que a gente perdeu o histórico do prazo, tá? Então, um processo que a gente já sabia já de longos anos trabalhando com isso, quanto tempo mais ou menos levava, né, pelo histórico. Claro que um processo judicial é sempre uma incógnita, vai sempre depender do juiz, né? Então não tem muito como prever, mas a gente sempre passava um histórico. Então a gente perdeu esse histórico e a partir do momento que os processos estão sendo dado entrada agora nesse momento, então a gente está vendo como que vai evoluir esse histórico de prazo, tá? Mas por outro lado, um ponto positivo é que com essa descentralização os tribunais são menores, obviamente, que o Tribunal de Roma, os outros tribunais, mas eles têm já um processo mais rápido e isso a gente tem percebido desde junho para cá, quando os processos têm tido dado andamento. Então, eles já estão sendo recebidos e protocolados mais rápido, o designado juiz e sendo marcada as datas da audiência muito mais veloz do que o Tribunal de Roma. Então a gente acredita que tudo isso vai ser um ponto muito positivo e a gente está bem otimista de que os processos vão acabar tendo um prazo melhor do que antes, quando era no Tribunal de Roma, tá? E aí você pode estar se perguntando, tá, mas o meu Dante Causa nasceu em Roma ou ali na região de Roma. Quem que vai ser o responsável por julgar? Então, vai ser o Tribunal de Roma? Sim, vai continuar sendo o Tribunal de Roma porque ele é o responsável por aquela região, tá? Então isso continua normalmente e claro que o prazo aí a gente também está otimista de que o Tribunal de Roma com essa divisão também vai começar a ser mais rápido, né? Vai voltar a ser mais rápido como era antes, tá bom? Então fiquem tranquilos que por enquanto essa mudança
está sim tendo um lado positivo e a gente espera que continue assim. Claro que a gente vai trazer novidades para vocês, né? Como que tá o andamento, a gente sempre posta nos stories do nosso Instagram, né? Quando a gente tem alguma novidade, então fica de olho lá nos stories do nosso Instagram e a gente vai contando como é que vai acontecendo aí nesses próximos processos, tá bom? Bom, e esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha te ajudado. Se você conhece alguém que quer fazer esse processo judicial, que não pode viajar para a Itália, ou que é o caso do judicial materna, fala para essa pessoa entrar em contato com a gente, que a gente vai te passar todas as informações, proposta, tudo certinho, fazer reuniões para deixar tudo alinhado para dar andamento no processo dela, tá bom? E a gente se vê então nos próximos vídeos. Tchau!